Bom dia, shalom, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será ideologia própria. Você tem ideologia própria ou você segue os mandamentos do Senhor? Os princípios? Amado, lá no Salmo 14, 1 e 3, a palavra de Deus diz: disse o necio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, há não sequer um. Deus não viu um justo. Diferentemente lá da história de Jó, né? Onde Deus mostrou a Satanás: tem observado meu servo Jó, homem justo e íntegro. Aqui o salmista diz que Deus olha para os quatro cantos da terra e não vê um justo. E a Bíblia relata que Deus irou e ficou 400 anos sem falar com homens, sem levantar nenhum profeta. O último profeta foi Malaquias. E ficou ali por 400 anos. Deus ficou em silêncio. Só depois que Ele, pela sua misericórdia, se fez carne, conforme o Evangelho de João, e habitou em nós, e enviou seu Filho para salvar a humanidade. Mas ali Ele não viu um justo. Mas, conforme a palavra de Deus, a misericórdia do Senhor são as causas dos servos consumidos. Por isso estamos aqui. Amém? Amados, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia manda eu fazer. E eu vivo conforme a Bíblia manda eu viver. Aprenda, amado, a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. Ou seja, tem ideologia própria. Não vale a pena você debater com um ateu, com um religioso, com um fariseu, com um saduceu, não vale a pena. Amada, a ideologia própria, no contexto geral, refere-se àquele conjunto de ideias, valores, crenças e concepções que uma pessoa adota e que moldam sua forma de interpretar o mundo e se posicionar diante dele. E são pessoas que têm ideologia própria. Essa ideologia, amado, que pode ter diferentes dimensões, tanto política, econômica, social, cultural, religiosa, etc. Influencia como alguém pensa, age e se relaciona com a sociedade. Pessoas que têm ideologia própria, eles agem desse jeito. Envolve em todas as áreas, querendo ser do jeito deles. E não é, existe um princípio, existe um mandamento a se cumprir. A Bíblia é sagrada. O perigo das ideologias e o abandono da Bíblia. Amado, o ideal de Deus era perfeito. Um mundo perfeito, relações perfeitas, em um ambiente de paz, harmonia, respeito e igualdade. Deus não fez acepção de pessoas, todos são iguais, todos foram feitos à sua imagem e à sua semelhança. Todos são criaturas de Deus. Hoje fica colocando preto contra branco, branco contra preto, religião contra religião, gênero contra gênero, não é mesmo? Mas a Bíblia deve ser a fonte de inspiração para aquele que busca a Cristo. É o nosso manual de instrução, é a Bíblia. Esta é uma mensagem de coração para muitos jovens cristãos que me escrevem pelas redes sociais. Eu sei que as suas mensagens são sinceras. E por isso que eu também quero abrir meus pensamentos para você em relação a um tema extremamente delicado. Um tema sobre feminismo e cristianismo. Sim. Essa onda de feminismo contradiz o cristianismo. Eu não sou machista, não sou machista. Agora, o feminismo contradiz o cristianismo. Sim, tomei a decisão de falar sobre esse assunto. Não pretendo esgotá-lo,
e muito menos ser o último a palavra ou a única visão. Até porque não sou um especialista nessa área. Apenas tenho um conhecimento bíblico. Faz tempo, amado, que eu venho estudando, refletindo e pensando. E agora sinto o desafio de falar de um ponto de vista pastoral, assim como mestre. Em primeiro lugar, eu quero contar que nasci em uma família e que as mulheres sempre foram extremamente respeitadas. Minha mãe foi uma guerreira com todas as letras, trabalhadora, criativa, batalhadora, uma grande mulher. O que falo não é uma justificativa para tratar o assunto, simplesmente estou lhe contando o meu ponto de partida da estruturação do pensamento. Também preciso dizer que desde a minha infância sempre fui contra qualquer tipo de abuso, menosprezo, falta de respeito ou qualquer coisa que cause dor ou sofrimento a qualquer pessoa. Mas muito mais quando se trata de uma mulher. Isso me machuca, me deixa com raiva. Não tolero e procuro ajudar a resolver esse tipo de situação dentro do meu âmbito de influência. Não sou machista, mas sou contra o feminismo que contradiz a Bíblia. Eu preciso, amado, dizer também que eu sou um grande defensor de direitos e da igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Eu também não faço acepção de pessoas. Quando eu digo todas, quero dizer todas, sem exceção, independente do gênero, raça ou classe social. É isso que a Bíblia nos ensina quando nos diz que em Deus temos nosso Pai, porque Ele nos criou a sua imagem. Deus nos criou, amado, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Como cristão, creio que devo, aliás, todos nós devemos sustentar e defender esses princípios, os mandamentos do Senhor. No entanto, também preciso deixar claro que não quero falar de política. Não, neutralidade política. Mesmo quando estudo as tendências sociais e políticas, não sou uma pessoa que defende pensamentos políticos. Não, cada um tem o seu direito, cada um tem suas escolhas. Eu acredito no reino de Deus, que o reino de Deus, como Jesus disse, está acima de qualquer tipo de governo ou partido político humano. Como cristão, amado, eu sou bíblico. Quando eu digo que sou bíblico, quer dizer que estudo a Bíblia, que eu sou seguidor de Cristo. Eu creio em uma cosmovisão baseada na narrativa bíblica. As narrativas são bíblicas, e na verdade não são narrativas, é Deus expressando o seu desejo para cada um de nós. Na verdade, amado, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Acredito que foi escrita por homens e ao mesmo tempo inspirado por Deus. Por isso, tanto para mim quanto para muitos cristãos, a história da criação do mundo e do ser humano registrada na Bíblia não é uma fábula ou um mito, é real. Para mim, a narrativa bíblica é um registro de eventos históricos, conforme Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Ali Moisés faz uma narrativa. Ele é um historiador da palavra de Deus. Isso é importante para entender o que eu penso sobre a antropologia humana. De acordo com o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, eu acredito que há um Deus criador no universo, das galáxias, das estrelas, do planeta Terra, da raça humana e de todo ser vivo. Todo ser que respira louva ao Senhor, tudo foi criado por Deus. Eu creio que está no livro de Gênesis. Amado, o ser humano foi feito segundo o padrão biológico e genético, em que há uma distinção clara entre gêneros masculino e feminino. Deus fez macho e fêmea conforme a sua imagem e semelhança. Eu não aceito outra narrativa, mas não aceito mesmo. A ciência tenta mostrar, mas a Bíblia é bem clara. Deus criou macho e fêmea, masculino e feminino. Deus criou o homem e a mulher com os mesmos direitos, oportunidades, responsabilidades. Eles foram criados em pé de igualdade, mas com funções diferentes.
A função do homem é uma, a da mulher é outra. Hoje eles querem mudar os valores e não é assim. Deus colocou o homem para ser o mantenedor de uma casa e a mulher cuidadora do esposo, dos filhos, do lar. É bíblico. Eles querem mudar. Amado, o âmbito escolhido por Deus para ser a base da sociedade foi o casamento heterossexual, no vínculo monogâmico de um homem e uma mulher, e não LGBTQIA+. Não, isso aí não está escrito na Bíblia, não existe. O âmbito escolhido por Deus para ser a base da sociedade foi o casamento heterossexual. Macho e fêmea, homem e mulher. Amado, o sexo foi instituído com o objetivo de unir um homem e uma mulher de forma emocional, física e social. Foi criado como uma expressão de amor e de prazer mútuo, ao mesmo tempo como forma de continuidade da espécie humana. Deus mandou crescer e multiplicar. Como é que homem com homem vai multiplicar? Como é que mulher com mulher vai multiplicar? Deus mandou encher a terra. Deus falou para Abraão: você será pai de multidões. Como Abraão seria pai de multidões se Isaac casasse com um João, com um José, se Rebeca casasse com a Maria, com a Joana? Como iria ser pai de multidões, amados? Amado, o ideal de Deus era perfeito, muito perfeito, vínculos perfeitos, um ambiente de paz, harmonia, respeito, igualdade. Mas tudo se perdeu a partir da entrada do pecado. Adão era para crescer e multiplicar, viver na paz, mas não. O primeiro homicídio aconteceu ali, Caim matando Abel. O pecado. Amado, cristianismo e feminismo combinam? Não. Não. Os feministas, as feministas, elas distorcem a palavra de Deus, elas têm ideologia própria. É neste momento que precisa dizer que o verdadeiro cristianismo bíblico deve ser equilibrado. Vivemos em um mundo polarizado por extremos, seja machista ou feministas, racistas ou antirracistas, ativistas ou antiativistas, de esquerda ou de direita. Como os extremos abundam, devemos nos perguntar se algum deles combina com a cosmovisão cristã. Se você observar, não combina. Nem o machismo, nem o feminismo. O homem é para amar a sua esposa, a esposa é para amar o seu esposo, um obedecer ao outro, dialogar um com o outro, não é mesmo? Como cristãos, amados, devemos ser seguidores de Cristo. É a única causa relevante que devemos sustentar, é a do Evangelho, que nos ensina a amar, a buscar oportunidade para todas as formas. Igual que respeita e celebra as diferenças. O Evangelho poderoso que transforma a vida de pecado em santidade. O Evangelho que nos leva e leva outros a Jesus. É isso que nós precisamos ensinar. Portanto, amado, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia manda eu fazer. E eu vivo conforme a Bíblia manda eu viver. E não pela ideologia dos outros eu não vou. O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Deixe-se levar pelas ideologias do machismo, do feminismo. Mas voltando ao assunto do feminismo, esse não é um assunto novo em nossa sociedade. O movimento feminista, amado, teve sua primeira fase no século XVIII, na França. Mais tarde, houve uma segunda fase que iniciou no século XIX. E no princípio do século XX, que se desenvolveu nos Estados Unidos, na Inglaterra, e que se estende a outra parte do mundo. Amado, eu me lembro que o movimento LGBT em São Paulo começou com a média de 100 pessoas. Aumentou para 1000, hoje aumentou para milhares.
incentivando, pessoas se deixando se levar pelas ideologias deles. Essa segunda fase está dividida em 3 ondas, e alguns autores já falaram de uma quarta onda feminista que chega aos nossos dias de diversas maneiras. Não estou aqui, amado, para lhe contar história. Não, isso não é história não, isso é real, isso é verídico. Sugiro que você estude mais sobre esse assunto e tire suas próprias conclusões. Mas aqui quero ressaltar os pontos que me parecem resumir os postulados feministas. Amado, o movimento feminista surge como uma reação social. Creio que é justa a falta de direitos e igualdade das crianças e mulheres. Eles querem inverter os quadros. A causa feminista se transforma em um movimento social filosófico que se sustenta no pensamento humanista e que, com consequência, na grande maioria de suas manifestações, sustenta a inexistência de Deus como premissa básica. Eles querem mostrar que Deus não existe. O ateísmo entra junto da ideologia. Um slogan feminino do século XX diz: sem Deus, sem marido, sem patrão. Olha só. Como é que você vai viver um mundo sem Deus, sem esposo, sem marido e sem patrão? Como você vai sobreviver? Mas a LGBTQIA+, fala que você pode viver desse jeito. Amada, sigla LGBTQIA+, representa uma abreviação para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e outras pessoas trans. QI, o quê? Intersexuais, assexuais. E o sinal mais aqui indica a inclusão de outras identidades e orientações sexuais nos abrangindo pelas letras anteriores. Vão acrescentar, eles vão criar mais nomes para dar ao feminismo. Essa sigla, ela é usada para representar a diversidade de identidade de gêneros e orientações sexuais, formando o movimento LGBTQI+. E tudo isso contradiz a Bíblia, são ideologias deles. Nós temos exemplo aí de Lana Rhoades. Vai lá no Google, coloca testemunho de Lana Rhoades. Quem conhece o testemunho de Lana Rhoades sabe. Lana Rhoades era lésbica, era drogada. Ela se converteu, foi transformada, se tornou conhecida mundialmente. Ela pediu a Deus um esposo, Deus deu um esposo, um pastor. Ela teve um filho, colocou o nome Samuel. Estava indo bem. Até que de repente ela foi pregar lá no Texas, nos Estados Unidos, da igreja Assembleia de Deus. E uma pastora de lá da mesma igreja. Naquele momento ali os demônios se juntaram. E elas deixaram de seguir a Cristo e foram criar uma igreja aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o argumento dela hoje fala que Deus é amor. Deus ama a todos. Amém, Deus é amor. Deus ama a todos, mas nem todos o amam. Nem todos fazem a vontade de Deus. E essas pessoas não fazem a vontade de Deus. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus destruiu. Hoje a gente vê muitos artistas mudando seu gênero, né, amados? A gente vê aí artista casada, mãe de 3, 4 filhos, de repente se separa do esposo e vai viver com outra mulher. Eu conheço pessoas, um homem casado, pai de filho, deixou a família e foi viver com outro homem. Eu conheço mulheres, pessoalmente, mulher que vivia com seu esposo, com suas filhas, e de repente separou e foi viver com outra mulher. Então, amado, isso não é doença. Isso é pessoas que deixam se levar pelas ideologias feministas, achando que é liberdade. Não é isso, não é liberdade, isso não agrada a Deus.
Amado, pegando emprestado base de pensamentos ideológicos humanistas, o feminismo retorna à ideia de luta de classe e se transforma na luta de gêneros. Mulheres lutando contra homens, as oprimidas buscando libertação de opressores. E por isso, entre outras coisas, eles proclamam o fim do patriarcado. Adão foi o patriarca, Sara não foi matriarca. E aqui eles querem ser matriarcas. E ao mesmo tempo, amado, como se diria a famosa Nairobi, não conhecia, seria na conhecida série espanhola, La Casa de Papel, que comece o matriarca. Olha só, distorcendo a palavra de Deus. Sara não foi matriarca. O patriarca foi Abraão. Amado, por outro lado, o movimento feminista busca claramente a desconstrução da sociedade, como conhecemos, atacando as diferentes ideologias entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que proclama o fim da heterossexualidade e a liberdade sexual em todos os seus sentidos. Amado, homens e mulheres estão em extinção. Estão em extinção. Os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres estão em extinção hoje em dia. É homem com homem, é mulher com mulher. Eu devo confessar duas coisas. Primeiro, com segurança, há pessoas sinceras que veem na dialética feminista uma janela para expressar suas frustrações e desgosto da vida. Tem pessoas que estão revoltadas com a vida, expressa essa frustração, esse desgosto e quer levar outra com elas. A Bíblia diz que um abismo leva outro abismo. Não é mesmo? Um abismo leva outro abismo. Uma mulher incentiva a outra mulher a ter desejos. Um homem leva outro homem a ter desejos. Amado, em segundo lugar, devo dizer que, de certa forma, em uma sociedade injusta como a nossa, o discurso ele é bonito, ele é agradável, do ponto de vista de marketing, oferecido pelo meio de comunicação. Palavras como revolução, liberdade, direitos, igualdade, oportunidades, etc. Isso aí é tudo bonito. Só que tudo isso aí contradiz a Bíblia. Quem não quer ter uma vida assim, de liberdade, de igualdade, de oportunidade? Seria bom se o mundo fosse assim. Deus queria que o mundo fosse assim. Só que eles distorcem. Repito, são discursos simpáticos e como cristão podemos ser tentados a abraçá-los sem analisá-los. Nós não podemos deixar se levar pelas ideologias deles. Chegou o momento de dizer então por que eu acredito que o feminismo como movimento ideológico não deveria ser abraçado pelos cristãos. Por quê? Porque contradiz a palavra de Deus. Não é mesmo? Em última análise, a grande maioria do movimento feminista rejeita categoricamente a ideia da existência de Deus, proclamando assim um movimento ateu, um ateísmo. Eles querem ter a liberdade deles de trabalharem, de serem independentes de homem, de Deus. E aí contradiz a palavra de Deus. Rejeita sem qualquer argumento com base científica a diferença biológica e genética entre homens e mulheres. Amado, o movimento feminismo, de maneira geral, busca a supremacia da mulher sobre o homem, não a igualdade. Eles falam que querem ter igualdade, mas não. Eles querem ter a supremacia, querem ser superior. No fundo, amado, é um movimento que busca sair da opressão dos oprimidos e outros. O feminismo busca a desconstrução da imagem da mulher, a desconstrução da sexualidade homem e mulher, propondo qualquer tipo de prática sexual como válida. E não é assim, Deus não criou assim. Isso rejeita. Amém, amados? Vou deixar um versículo aqui, o último versículo, para você analisar. Amado, eu estou orando para que Deus levante uma geração de jovens que abrace a única causa, que realmente busca a liberdade total, igualdade, pleno respeito de todo o ser humano. Essa causa, amado, é o Evangelho de Cristo.
Medite em Levítico 18, 22 a 24, onde diz: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É uma prática detestável. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-os com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar de diante de vocês. Isso aqui é a palavra de Deus. Assim como ele fez em Sodoma e Gomorra, ele irá fazer também. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus, se não se arrependerem e deixarem as práticas. Portanto, amado, nós temos que viver conforme a Bíblia. Você vive o que a Bíblia manda viver? Você é o que a Bíblia manda ser? Se for, amém. Se não for, procure a ser. Eu acho que Deus já falou tremendamente com você através dessa palavra. Eu creio. Eu não sou machista. Não sou machista. Amo mulheres. Amo minha mãe. Amei minha mãe. Amo minhas irmãs. Amo minha esposa. Amo minhas netas. Amo minha sogra. Então eu não sou machista. Não sou racista, não faço acepção de pessoas, preto, branco, negro, pobre, rico, não faço. Agora aqui é a verdade, não se deite com um homem como se deite com uma mulher. É uma prática detestável a Deus, Deus não agrada. Não tenha relações sexuais com animal, amado, tem gente tendo relações sexuais com animais. A maioria dessas mulheres estão adotando cães como filhos adotivos, mas não são. A maioria se relacionam com eles. Homens também relacionam com cadelas ou outros animais. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar diante de vocês. Isso é a palavra de Deus. Ele já fez Sodoma e Gomorra e irá fazer na grande tribulação. Esses aqui, se permanecerem na prática desse pecado, não herdarão o reino de Deus. Então, vigiai e orai. Não se deixe levar pelo feminismo, pelo machismo, pelo ateísmo. Amém? Viva os princípios de Deus. Viva assim como a Bíblia manda você viver. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Eu fui duro, falei a verdade. Amém? Eu não bato de frente com ninguém. Cada um vive a sua maneira. Agora eu vigio e vivo conforme a Bíblia. Se você faz isso, amém. Se não faz, procure fazer para ter direito à salvação. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor. Vamos orar, né? Amém? Medite nesse louvor. Eu sou teu pai. Assim como você obedece seu pai biológico ou adotivo, você deve obedecer mais a Deus. Ele é nosso pai espiritual. Ele nos criou. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez eu te louvo, eu te exalto, reconheço como meu Pai espiritual, Criador de todas as coisas. Foi o Senhor que me formou ainda no ventre da minha mãe. Eu creio. O Senhor me escolheu como sexo masculino, heterossexual, e eu vou morrer sendo heterossexual, sendo o homem que o Senhor formou. Peço, Pai, vai de encontro a essa pessoa. Por falta de conhecimento da sua palavra, está deixando de se levar pelo feminismo, pelo machismo, pelo ateísmo.
e fazendo assim a vontade do inimigo e não fazendo a sua vontade. Que essa pessoa, Pai, venha ter conhecimento da tua palavra e viver os princípios, viver conforme a Bíblia manda viver. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e peço, Pai, continue a nossa direção. Que essa pessoa que está assistindo venha abrir a mente e não venha viver as ideologias dos outros, mas a ideologia do Senhor que criou todas as coisas. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amado? É isso aí, amado. Não vá pela ideologia dos outros, não bate de frente com nenhum deles, não. Deixa eles viverem a vida deles e não se envolva. Mostre a ele o Espírito Santo que habita em você. Dá um bom testemunho. E não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olha para o alvo, para Cristo, olha para a vida eterna. Onde nós iremos viver a eternidade com Cristo. Então, não se deixe levar, vigiar e orar para não cair em tentação. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia e Satanás jamais irá permitir que você venha viver os princípios do Senhor. Portanto, vigie, ore, busque, buscar-me-ei, vos acharei quando buscar todo o vosso coração. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia. É isso aí, Deus é nosso Pai espiritual. Assim como você obedece seus pais, tanto biológico como adotivo, seja mais com Deus, que é Criador de todas as coisas. Você está aí porque Deus te criou, te formou. Deus formou macho e fêmea, homem e mulher. O mais é anátema, é maldito. Fique na paz, tenha um bom dia.